Por que o Goiás insiste em contrariar as expectativas do seu torcedor? Por que ele ganha tão bem um jogo e depois parece jogar tão mal a partida seguinte contra um adversário mais fraco? Bom, é sobre isso que nós vamos falar em mais esse vídeo do canal Verde 33. Eu sou Elder Dias e já peço aí, você que conhece o nosso trabalho, para que já deixe seu like. Se você já foi inscrito ou inscrita, muito obrigado. Acabamos de passar dos 500 inscritos. Isso para mim é uma grande honra ter vocês aqui. Um grande prazer fazer esses vídeos para vocês. Não tem nenhuma pretensão maior com esses vídeos aqui, a não ser a gente debater o Goiás, debater as coisas do clube, dentro, na medida do possível, do que a gente tem de tempo livre, né? Então é um grande passatempo que eu tirei nessa temporada com vocês, mas também é um trabalho sério de buscar saber o que pode estar acontecendo, o que acontece com o Goiás durante toda essa Série B e agora, né, especialmente nesse momento. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, clica aí, deixa também o sininho ativado para receber as notificações dos próximos vídeos, ok? Então, o Goiás vem de uma vitória contra o CSA, um time que estava com um desempenho excelente, no seu melhor momento na competição, ganha de 3-1 com autoridade, com possibilidade até de ter tido um placar mais avantajado, e no jogo seguinte pega o Londrina, lá na zona do rebaixamento, um time que nunca saiu daquela faixa da tabela ali, sempre desde o começo da temporada, lutando bravamente para escapar da zona da degola, e o Goiás do lado oposto. O Goiás nunca esteve na parte de baixo da tabela. E aí o primeiro encontro foi 0-0. Aqui na Serrinha, foi o jogo até que causou a demissão do técnico Pintado, e depois disso o Goiás foi lá no Rio de Janeiro, ganhou com a autoridade do Botafogo, né? Lembrando que antes do jogo contra o Londrina, o Goiás tinha ganhado também do CSA lá em Maceió. Então esse Goiás que vem, apesar de estar sempre na faixa de cima da tabela, vem sempre inconstante. E aí a gente tem que parar aqui para pensar, e eu quero dizer para vocês que eu tenho uma hipótese, não uma tese, vamos dizer assim, que eu acho muito plausível para explicar esse Goiás e por que esse desempenho muda tanto assim. E o torcedor joga isso na conta da falta de raça, falta de determinação, o time se acomodou, é o treinador que não consegue fazer o time jogar, uma série de coisas que não deixa de ter, de certo modo, uma certa verdade. Eu não digo nem verdade a palavra, mas uma certa lógica. Por quê? Porque o estilo de jogo do Goiás tem tudo a ver com isso que a gente vai falar, que é esse desempenho tão, vamos dizer assim, desequilibrado de um jogo para o outro, inconstante. O Goiás não joga da mesma forma. Por que o Goiás não joga da mesma forma? Porque o adversário é diferente. Aí está o X da questão. Se o Goiás jogasse com o mesmo adversário, talvez os resultados fossem parecidos durante essa Série B. E vou dizer para você, o Goiás mudou pouco do que era o time do Pintado, do que é o time agora do Marcelo Cabo nesse aspecto. O Goiás mudou muito pouco. O Goiás continua sendo um time absolutamente reativo. E o que é ser reativo? No popular, ser reativo é agir de acordo com o oposto, o outro. Você vai reagir, né? Alguém tem que agir antes para você, então, tomar uma atitude. Então é aquele famoso, eu danço conforme a música. Isso, guarda bem isso, dançar conforme a música. É isso que o Goiás tem mostrado em campo. O Goiás age de acordo com o seu adversário. Por isso que em jogos mais complicados, que parecem com adversários mais difíceis, mas são times mais voluntariosos, times que vão para cima, o Goiás se dá bem. Nem sempre, né? A gente viu o jogo contra o Náutico, mas era um jogo que o Goiás tinha todas as condições de conseguir um resultado positivo. A gente já analisou aqui que era muito mais uma questão mental do que de campo. O Goiás é mais time que o Náutico, tem uma defesa mais sólida que o Náutico, mas se deixou levar pela pilha daquele jogo, que espero que não faça diferença no final, porque não era um jogo, depois de estar vencendo por 1-0 fora de casa,
o Goiás não poderia ter perdido aquele jogo para um time que tem uma defesa tão frágil quanto a do Náutico, né? Era segurar o ataque e jogar no contra-ataque. Mas o Goiás não conseguiu por outros motivos. Mas fora jogos específicos assim, por exemplo, no primeiro turno foi 0-0 contra o Londrina. No segundo também. No primeiro turno o Goiás ganhou do CSA. No segundo também. No primeiro turno o Goiás ganhou do CRB. No segundo também. O resultado contra o Vila Nova do primeiro turno foi um 0-0, no segundo foi uma derrota imerecida, mas o jeito do Goiás jogar, imerecida porque teve o pênalti que não foi marcado, porque eu acho que poderia ter sido outra história daquele jogo. Então, lógico que o Vila fez por merecer o resultado do lado dele, mas quando eu digo imerecida, eu falo no sentido de que pro lado do Goiás daria para jogar mais bola, daria para ter tido uma sorte melhor. Contra o Confiança foi do mesmo jeito. Então, o Goiás tem tido resultados parecidos entre o primeiro turno e o segundo turno, se vocês observarem. Porque os adversários jogam a maioria deles, da mesma forma que jogaram no primeiro turno. E o Goiás se condicionou a esse tipo de jogo reativo. E o reativo, então, vai além do que a gente pensa somente no campo, de esperar o adversário tomar a bola e sair. É um jogo de esperar o comportamento em si do adversário. Então, ontem no jogo, primeira bola da partida, o Apodi foi lá e uma jogada que quase ali, por pouco, ela não foi pro VAR para analisar a possibilidade de um cartão vermelho, porque realmente foi uma entrada muito feia do Apodi logo no começo do jogo. Não faz sentido um jogador com a experiência do Apodi fazer aquilo no começo do jogo. Levou o terceiro amarelo, fica de fora da próxima partida importantíssima contra o Botafogo com 25 segundos de jogo e ficou pendurado o restante da partida, né? E um jogador que poderia ter se segurado ali mais no começo e depois pro final do jogo, em outras jogadas, poder até ser mais voluntarioso, né? E o Apodi é muito importante porque tem um físico muito ele é muito físico, um jogador de muita velocidade, de muita vontade. Bom, e durante o jogo contra o Londrina, ao contrário do que eu disse no vídeo anterior, vocês podem conferir aqui no final do vídeo, clicar lá e ver a prévia que a gente fez, o pré-jogo. Eu esperava que o Londrina fosse mais para cima do Goiás, porque o Londrina precisa escapar do rebaixamento, estava jogando em casa, precisava vencer o jogo. Mas a tática do Márcio Fernandes, que conhece bem o futebol goiano, conhece bem o Goiás, foi outra. Ele optou por jogar conforme o Goiás joga, esperar o Goiás, vamos ver o que o Goiás vai fazer. E o Goiás também esperando o que o Londrina ia fazer. O resultado, primeiro tempo de dormir, um sonífero completo aquele jogo no primeiro tempo. Eu mesmo não vou negar não que eu estava cansado de dormir uns 5 minutos daquele jogo. Ali por volta dos 35 até os 42 eu apaguei. Não vi esse final, vi os 3 últimos minutos do primeiro tempo. E aí, o segundo tempo o Goiás teve mais chances. O Goiás tem talvez um preparo físico melhor que o Londrina, tem mais time. Realmente foi o César, goleiro do Londrina, fez a diferença pelo menos em 3 momentos, né? Principalmente na cabeçada do David Duarte, uma jogada clássica já do Goiás, né? Bola na área do Elvis no escanteio ou numa falta ali de pouca distância, cabeçada e muito perigo sempre a defesa do adversário. Dessa vez não deu porque o goleiro foi muito bem. Mudaria a história do jogo, porque o Londrina se soltaria, o Goiás teria mais chance, o placar talvez se mexesse mais. Mas é isso, o Goiás é o time que esperou o Londrina e o Londrina esperou o Goiás, ambos jogando por uma bola. Eu não entendi, porque realmente o Goiás pode se impor, né? Quando se coloca esse tipo de jogo, eu sinto que falta para o Marcelo Cabo, quando ele vê aquilo, e outra, ontem deu para a gente perceber que o Marcelo, ele conversa muito com os jogadores, né? E ele falou, não, gente, vamos dar a linha de passe, ele falou várias vezes. Olha, tem que dar a linha de passe, mas também ele tem que fazer o time dele se compactar. O Goiás joga espaçado demais. Então o que acontece? Jogando espaçado a bola num campo ruim como aquele, fica difícil de tocar. O que acontece? O jogador vai jogar a bola, vai lançar a bola e o Tadeu vai continuar sendo acionado. Então é preciso a gente achar o encaixe certo, achar a tática certa, não só para o adversário, mas também para o campo, para o gramado em que está jogando. E eu tenho sentido falta disso
nos jogos do Goiás. O Marcelo Cabo não tem demonstrado, e eu já falei isso outras vezes, variações para atuar com o Goiás. O Goiás tem um elenco acima e o Goiás desde o começo a gente está falando, desde a época do Pintado, o Goiás tem mais potencial do que vem jogando. Mas é porque esse potencial não tem sido explorado, né? Então no jogo de ontem se viu que o Londrina vai esperar, então vamos mudar a tática, vamos subir as linhas, vamos pressionar o Londrina na saída da bola. O Goiás não fez isso, né? O Goiás ficou esperando e o Londrina também esperando, e ficaram os dois esperando, até que no segundo tempo saíram alguns momentos, mas o jogo foi aquilo, um jogo muito ruim, criticado até no outro jogo da partida, porque teve a comparação, que foi um jogo muito melhor, de Curitiba e Sampaio Corrêa, o Goiás vencendo o jogo. Se o Curitiba perdesse, o Goiás assumiria a liderança da Série B, enfim, mas passou muito longe disso. Nas minhas previsões, confesso, esse empate estava nas contas, eu simulei, na minha simulação, o Goiás não perde até o fim da Série B, pode até parecer otimismo, mas ele empata 4 jogos e ganha 4 jogos, o primeiro empate foi ontem, vamos ver se eu vou acertar ou vou errar, vamos ver o que vai ser, mas é isso que eu tinha para dizer agora, para vocês, nessa quarta-feira. Hoje tem Botafogo também, o Botafogo joga hoje, jogo importante para o destino do Goiás nesse campeonato. Quem puder assistir, vai lá, faz uma figuinha, dá uma secadinha no Bota, e vamos seguindo, vamos pensar no próximo, que é terça-feira, exatamente contra o Botafogo. É até bom ver o jogo para ver também como é que tá o Botafogo, ok? Fica aqui então meu agradecimento a todos aí que estão inscritos já no canal. Se você não está inscrito, se gostou desse vídeo, se inscreva também. Não deixa de dar seu like, já somos mais de 500 aqui inscritos, 500 esmeraldinos e esmeraldinas. Muito obrigado a vocês. E coloca aí o que você achou do jogo de ontem. Se concorda comigo, se discorda, se eu estou pegando muito leve, se eu estou pegando muito pesado. Fica à vontade aí, porque o canal é nosso. Grande abraço.